persuasão e incitação. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre essas duas palavras, porque é exatamente isso que está acontecendo hoje. As pessoas estão sendo persuadidas e incitadas a fazer e a praticar coisas erradas, coisas contrárias a tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou. E isso é um erro que desvia a pessoa da verdade. Faz ela estar anulando a graça, faz ela se perder na loquacidade frívola de homens pervertidos que, com astúcia, estão induzindo pessoas ao erro. Muitas pessoas ao erro. Então, isso é algo que não pode se deixar acontecer em tempo algum. Você não pode deixar isso acontecer, e nem eu. Isso significa o quê? Que nós não podemos deixar que sejamos persuadidos ou incitados a fazer algo que o próprio Senhor Jesus não aprova e nem concorda em tempo algum. Então, é preciso que essa questão seja esclarecida, para que assim possamos saber como devemos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. E para viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, nenhum de nós, em tempo algum, pode ser persuadido ou incitado a fazer coisas erradas. E isso tem que acabar. Então, é preciso entender isso hoje, porque esse problema de persuadir e incitar alguém a praticar coisas erradas acontecia na igreja da Galácia. E a situação, por causa disso, era gravíssima. Muitos irmãos ali naquela igreja estavam sendo persuadidos e incitados a fazer algo que não era para ser feito em tempo algum. Ninguém hoje pode cogitar a possibilidade disso acontecer, porque isso é errado. E cada pessoa hoje tem que ter discernimento para entender isso. Porque esse texto aqui esclarece sobre essa questão. E ninguém pode dizer que isso aconteceu naquela época. Não, hoje está acontecendo com uma quantidade muito maior. Em uma quantidade muito maior. Então, a quantidade de pessoas hoje que está sendo persuadida e incitada a fazer coisa errada é muito grande. É por isso que eu vou falar sobre isso aqui. Então, eu vou ler esse texto aqui, que está na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 7 ao 12. Então eu vou ler aqui, já ajuda assim, ó. Vós corrieis bem. Ele falou no passado. Vós corrieis bem. No passado vocês corriam bem. Mas no presente, agora, não estão correndo bem. Por que não estão correndo bem? Porque alguém estava persuadindo, incitando eles a fazer coisas erradas. Coisas que iriam fazer eles correr e laborar em grande erro. Isso não podia continuar em tempo algum. Ele diz aqui, ó. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Quando eles corriam bem, eles estavam correndo em favor da verdade. A verdade estava em cada um deles. E isso era importante demais, era decisivo, era o certo de se fazer. Quem corre assim hoje, com a verdade, está bem. Mas o texto diz aqui que alguém estava impedindo eles de continuarem a obedecer a verdade. E era isso que estava fazendo eles correrem mal. Porque muitos ali já não estavam obedecendo a verdade. Como hoje também, muitos hoje não estão obedecendo a verdade. Então, isso é um problema gravíssimo. Ele diz aqui, ó. Vós corrieis bem.
quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Não importa quem seja a pessoa que esteja te impedindo de obedecer a verdade, não importa quem seja. Se você deixa isso acontecer, se você deixa alguém te impedir de obedecer a verdade, você está errado. Ambos estão errados. E esse erro não pode continuar. Não pode mesmo. Versículo 8 agora. Ó. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Então, essa persuasão de fazer as pessoas desobedecerem à verdade, quem estava persuadindo as pessoas a fazerem isso, essa persuasão não vem daquele que vos chama, não vem do Senhor Jesus. Não aceite essa persuasão pensando que isso vem do Senhor Jesus. Só porque é um homem, só porque é um pastor, o bispo, o apóstolo que está falando, que está impedindo você de obedecer a verdade, ele te persuadiu a isso, não pense que ele está fazendo isso por aquele que te chamou, que é o Senhor Jesus. Não diga amém para tal coisa. Aquele que te chamou, que é o Senhor Jesus, não vai te persuadir em tempo algum a não obedecer à verdade. Pelo contrário, ele vai te estimular, encorajar, incentivar a que você obedeça à verdade. Sem dúvida alguma. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, ele está falando aqui de uma realidade, porque a igreja que estava na cidade da Galácia estava sendo levedada por um pouco de fermento, por homens que estavam impedindo a igreja de continuar a obedecer a verdade. A igreja estava sendo persuadida a fazer isso. Esse é o grande erro, que hoje, infelizmente, está acontecendo a mesma coisa, sem dúvida alguma. Então, é preciso parar para pensar nessa questão, pessoal. Persuadir alguém a fazer coisa errada, que no caso aqui é desobedecer a verdade, isso é algo que ninguém pode aceitar em tempo algum. Ninguém mesmo. Então ele continua dizendo aqui, ó. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Então, não importa quem seja, se alguém te perturba com um outro sentimento que te leva a desobedecer a verdade, que está persuadindo você a fazer coisa errada, contra aquilo que o próprio Senhor Jesus quer, se alguém está fazendo isso deliberadamente, de propósito mesmo, com esse intuito mesmo de fazer você desobedecer a verdade, não importa quem seja, essa pessoa sofrerá a condenação, a punição severa da parte de Deus e do Senhor Jesus. Sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Então, pregar a circuncisão com a nova aliança já instituída com base em superiores promessas pelo próprio sangue do Senhor Jesus na cruz é algo errado. Incitar alguém a fazer isto com a nova aliança já instituída é errado. Por isso ele diz aqui, ó. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Está desfeito a nova aliança, está desfeito a graça, está desfeito a verdade, está desfeito tudo aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz quando disse está consumado.
Então, você não pode aceitar isso em tempo algum. Não pode aceitar esse tipo de coisa. Não seja persuadido a isso em tempo algum. Aí ele diz aqui, ó. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Então, essas pessoas que estavam aqui persuadindo a igreja a não obedecer mais à verdade, a fazer, como é que eu posso dizer assim, a ser levedado com um pouco de fermento, a pregar a circuncisão, digamos assim, essa pessoa seria melhor, o que ele diz aqui, ó, tomar até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Então essas coisas é que incitam à rebeldia. Esse é o erro. Além de não continuar obedecendo a verdade, ainda te incitam à rebeldia. Tem cabimento isso? Não. Mas hoje isso está acontecendo. E muito. É verdade. Dá para notar, dá para perceber. Eles fazem isso claramente, pessoal. Eles te incitam à rebeldia. Eles te incitam à rebeldia contra a graça, a nova aliança, ao evangelho, ao próprio Senhor Jesus. E, infelizmente, essa é a realidade. Então, diz aqui, ó, tomar até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Quantas pessoas estão sendo incitadas à rebeldia hoje? São muitas. E muitas pessoas não perceberam isso ainda, não caíram em si, não caíram na real que isso está acontecendo. Essa tolerância, igualmente, a esse tipo de coisa é errado. Ninguém pode dizer amém para essa coisa. Concordar, participar, achar que é normal, comum, legal. Tem gente que diz glória a Deus quando isso está acontecendo com ela. E isso é algo errado. Parece que existe um véu cegando o entendimento das pessoas para não perceberem isso que está acontecendo com elas mesmas. Então, dá para se ver que esse problema é gravíssimo. E muitas pessoas ainda não acordaram, não abriram os olhos para essa questão ainda. Estão sendo persuadidos e incitados a coisas que não são certas em tempo algum. São coisas erradas. E coisas erradas não podem existir na sua vida e nem na minha vida em tempo algum. Principalmente essas coisas aqui. Então, esse problema que existia na igreja, que estava na cidade da Galácia, foi resolvido com essa questão aqui. Isso abriu os olhos das pessoas. É o que tem que acontecer hoje também. As pessoas têm que perceber isso ainda. A pessoa tem que ter discernimento para entender isso. Porque o entendimento disso vai fazer ela parar e pensar. Vai fazer ela entender que isso é errado. E ela não pode ser envolvida e enredada por essas coisas em tempo algum mais. É preciso acabar com isso. Cortar esse mal pela raiz. Cortar o mal de ser persuadido e incitado à rebeldia. Cortar esses dois males pela raiz de forma definitiva. É isso que tem que acontecer. Sem dúvida alguma. Eu espero que isso aconteça. Porque tem que acontecer isso. E você e eu temos que perceber isso hoje. Qualquer pessoa. Todo aquele que está em Cristo hoje, todo aquele que ama ao Senhor Jesus sinceramente, tem que entender isso hoje. Para que assim a igreja volte para o Espírito da Verdade. Porque o Espírito da Verdade vai nos guiar a toda a verdade. Ele não vai nos persuadir ou nos incitar à rebeldia ou persuadir alguém a desobedecer a verdade. Então,
Eu espero que essa mensagem possa ser útil para alguém hoje. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.